contraditórios, divergências, não é isso, doutora? É isso mesmo, Lincoln. Tem sempre uma dúvida, né? Porque é muito dinâmico, muda muito. E aí é sempre dúvida, sempre... É sempre dúvida. Ó, você pode mandar a sua pergunta aqui para a doutora Fernanda Bueno, 98158-1278. 98158-1278. Doutora, sobre partilha de bens na hora da separação. Casal se separa, né? Ou tá casado oficialmente, ou tá morando junto por algum tempo, enfim. Como que acontece essa partilha? Tudo é partilhado, doutora? Não, Lincoln. A gente sempre fala, todo mundo acha assim, olha, estou junto com a pessoa, me casei com a pessoa, a gente está se separando, metade é meu, metade é dele. Não é bem assim. Os bens que se comunicam no momento da dissolução, do divórcio, são aqueles que houve o ônus, houve o esforço mútuo. Por exemplo, você recebeu uma herança do seu pai. Esse bem não se comunica, a menos que seja de comunhão universal, lá atrás, que hoje nem ninguém casa mais pela comunhão universal de bens. E, de outra forma, são os bens adquiridos na constância daquele relacionamento, né? Tanto os bens quanto as dívidas, desde que sejam dívidas... Quer dizer que na hora da separação não é só o bônus, tem um ônus também. Tem a dívida também tem que ser partilhada, doutora? Tem. Se foi uma dívida contraída para o bem do casal ou para o bem da família, ela deve ser partilhada, dividida de forma igual, né? 50% e tal. Agora, claro que se for uma dívida só de um, por exemplo, ele foi fazer uma faculdade, ele comprou alguma coisa só de interesse, ou é uma dívida do IPTU do pai que deixou uma casa, é claro que não pode se comunicar. Porque se o bem não se comunica, a dívida também não deve se comunicar. Ô, doutora, essa partilha de bens, ela ocorre oficialmente só no regime de casamento ou não? Não, hoje até mesmo é engraçado que hoje as pessoas têm feito, é comum fazer um contrato de namoro, um contrato de união estável, justamente para que isso seja limitado. Por exemplo, o rapaz ou a moça é bem-sucedido, trabalha muito, ganha muito dinheiro, aí tá lá namorando, uma união estável que às vezes é difícil de comprovar, ou um namoro com cara de união estável. Se tá com contrato, tá limitando ali, no momento da partilha fica super fácil, né? Caso não, a pessoa tem que pedir ali, explicar para o juiz, através de provas, os motivos dessa partilha, ou que não tem direito a nada. Esse tipo de contrato de casamento é muito comum entre famílias de grandes posses, né, Nando? A gente vê aí, não é, doutora? É claro que, assim, se a pessoa ganha dinheiro, ela fica mais atenta. Hoje é raro você vê uma pessoa que ganha dinheiro e está em união com alguém, ou vai se casar em união para partilhar tudo, né? A união, casamento de união universal. Ela sempre se preocupa, porque o dia de amanhã pode acontecer. Claro que a gente se casa, a gente faz uma união estável, não quer se separar, mas às vezes acontece. Então a gente tem que precaver, né? Tem que limitar. Poxa, a pessoa trabalha tanto, chega o outro lá, muitas vezes não ajuda, ou é um namoro que tem aquela pessoa meio encostada ali. Então é comum que se faça o contrato. E é comum golpe também. Lincoln, é o seguinte, na hora de casar na frente do juiz, é assim, ó. Ô, meu bem. Na hora de separar na frente do juiz é assim, ó. Os meus bens. É mais ou menos isso aí. Assim. Então, doutora, não há mal nenhum em ter essa preocupação, né? Eu acho que é uma forma de proteção, tanto da pessoa que fala, quanto da outra pessoa. Porque ela sabe quais são as regras daquele jogo, né? Olha, eu estou junto, eu estou em união estável, eu vou colaborar. Ou eu estou em união estável, eu sei que a colaboração é só dele. Ou não, eu fico em casa, ele vai trabalhar, é claro que a outra pessoa também está colaborando de alguma forma, cuidando da casa, às vezes tem filhos também, cuida dos filhos. Mas a coisa, quando é delimitada, ela fica fácil para todo mundo entender como é que funciona.
Pode mandar sua pergunta aqui para a doutora Fernanda Bueno, 98158-1278, 98158-1278. Doutora Fernanda responde tudo aqui, ó. Tem pergunta, inclusive, sobre aquela situação dos juros abusivos. Vou passar para a doutora daqui a pouco. Mas olha só, o Danilo está perguntando. Meu nome é Danilo, eu pago pensão, minha filha já tem 24 anos, ela não estuda mais, né? Ela não estuda, mas o processo está em andamento. Tem um processo em andamento que foi dividido em 16% para minha família atual, porque tenho outra filha, mas já faz mais de um ano e ainda vem descontando do meu holerite. Para eu parar de pagar, se o juiz não ver o meu processo, eu tenho que continuar? Como é que fica, doutora? Até o fim da vida? O Danilo está perguntando aqui. O judiciário precisa ser provocado. Então você já sabe, a pessoa com 24 anos, ela já, a menos que ela seja acamada, doente, ela tem que se manter, né? É o normal da vida. Até é bom para ela. Bom, se não existe isso, o juiz não vai falar, olha, você vai ter que pagar, a menos que isso aí já foi pactuado numa ação de alimentos. Eu vou pagar até 20 e tantos anos e depois disso já acaba. Se isso aí não está na sua sentença, na sentença desses alimentos, você tem que entrar com uma exoneratória. Explicar para o juiz que ela, apesar de não trabalhar, ela já tem idade para correr atrás. 24 anos, né? 981581278. O Marcelo Neves Pereira é de Pirassununga. Ele está perguntando aqui sobre aquela situação, doutor, a gente já abordou aqui, de juros abusivos. Ouçam e vejam o que aconteceu com o Marcelo, Nando. Comprei uma moto no valor de 13 mil reais. Já paguei 14 mil. Liguei para negociar com o banco o restante. E o banco me disse que faltam 12 mil reais. E o mínimo que podem fazer é 9 mil reais. Eu posso entrar com um processo contra o banco e ganhar? Pergunta do Marcelo Neves Pereira, que está pagando 2 motos aqui, doutora. Vou um pouquinho antes. Primeiro, sempre quando você for comprar algum bem financiado, faça um planejamento. Veja se é o melhor negócio, né? Para não pagar dois bens ali, né? E, claro, você vai até um contador, um perito, que saiba do assunto, que saiba fazer essa correção de juros. E ali ele vai te falar, você está pagando a mais aqui, você tem que pagar só uma diferença e que tem que entrar com uma ação revisional. Ele já pagou aqui o valor da moto, né? Ele já pagou 14 e a moto vale 13. Acontece que quando você adquire um bem, um carro, uma moto, uma casa, você não contrata com o banco sobre aquele bem. Você empresta o dinheiro, né? O banco vai lá e fala assim, você quer dinheiro para pagar. É uma relação triangular. Você compra de determinada pessoa, pode ser de uma loja, de uma construtora, de uma concessionária, e do outro lado você faz uma negociação com o banco para que ele pague aquilo. Então o banco tem aquela insegurança, claro que quando tem garantia real, no caso de carro, moto, casa, tem uma garantia real, é o bem. Mas ali ele está te emprestando dinheiro, ele poderia emprestar para outras coisas, concorda? Então é claro que os juros são devidos. Ele não emprestou para pagar para comprar diretamente a moto, está emprestando dinheiro. Então tem que pagar os juros, só que precisa ver a abusividade disso. Se aquela cobrança de juros, ela excede pelo menos 10% do que acontece. No caso aí está bem abusivo, né, doutor? A gente entende. Está bem flagrante isso, né? E depende do contrato também, desculpa, quem sabe aqui é a doutora, tá? Não, eu tenho experiência própria, né? Então, por exemplo, quando você de compra... pagar 2 ou 3 motos, carros e tudo. Quando você compra um apartamento, já vem escrito no contrato, ó, a amortização da sua dívida, que é o valor real, ela vai ser de 10, 15%. Os outros 85% das parcelas são os juros que o banco antecipa. Então, primeiro você paga os juros e a amortização do produto mesmo é desse tamanho aqui. Isso acontece muito em contratos de imóveis, né, doutora? Porque eles são mais longos, né? 300 e lá vai cacetada de meses. 150 meses. Exatamente. Acontece muito, mas tem que fazer a revisional. Ali, no caso do Marcelo, a gente percebe que é gritante, né?
Vamos com mais perguntas aqui, ó. 981581278. Bom dia. Gostaria de saber o que posso estar fazendo, doutora, pois minha ex-mulher entrou com o divórcio. E quando saiu, ela não mencionou que temos um filho pequeno. E não deixa eu ver o meu filho. Eu estive preso recentemente e ela não deixa eu ver o menino, né? E não chegou a pedir pensão. O Luiz que manda mensagem aqui pra gente. E aí, doutora? Luiz, a ação de divórcio e a ação de alimentos, ela pode ser acumulada, em muitos casos. Mas em outros, há entendimento dos advogados ou mesmo da parte que ela quer resolver uma situação. Ela quer resolver sobre o divórcio. Estavam separados, infelizmente ele estava preso, e aí ela falou, eu quero resolver isso. Provavelmente foi assim. E nesse momento, então, Luiz, o que você deve fazer? Entrar com uma ação para regularizar, regulamentar a visita, a pensão alimentícia, porque isso não foi discutido, a guarda, se vai ser unilateral, se vai ser compartilhada, residindo com a mãe ou residindo com você, de acordo com o interesse da criança. Então, se não foi discutido isso naquela ação, provavelmente ela fez uma ação simples, só do divórcio, né? E tem gente que prefere... Mas essa situação de ter omitido a existência de um filho, doutora? A gente sabe que ela poderia, e até o juiz poderia ter questionado se existem filhos desse relacionamento, se existem bens. Mas ali ela foi muito incisiva só no divórcio. Era aquilo que ela queria. E outros assuntos provavelmente serão discutidos. Agora, não é porque o rapaz está preso ou esteve preso também que ele perde o direito de ver o próprio filho, né, doutora? De forma alguma, mesmo porque é uma forma de ressocialização. Hoje, o convívio de uma pessoa que sai de uma penitenciária, sai de uma unidade prisional, ela estar com a família faz parte da ressocialização. Ele não é uma pessoa que tem que ficar abandonada. Imagina a saudade, né, de um filho, de uma filha. E convivência, e querer demonstrar que houve uma transformação. Olha que importante. E para o filho também, né? Olha, eu tenho um pai. Exatamente. Meu pai tá aqui, muito bom. 981581278, manda pergunta aqui para a doutora Fernanda Bueno. Sabe tudo, hein? Sabe tudo. Direitos da família, não é? Doutora Fernanda sabe tudo aqui. E outros assuntos também, juros abusivos. Tá igual o rapaz de Pirassununga lá, pagou 2 motos, pô. O banco, e se bobear, o banco cobra 3, viu, Nando? 3 motos, coitado. Moto vale 13, ele já pagou 14 e o banco tá dizendo que ele tem que pagar mais 12. Tá louco. Mas não sei se é o caso do Marcelo, mas na hora de fazer o financiamento, as pessoas não prestam atenção nisso, prestam atenção no tamanho da parcela. Coisa pra ler, doutora. A parcela cabe no meu bolso assim. Ali. Ô, doutora, mas até aproveitando que o Nando trouxe esse gancho, eles apresentam um calhamaço de documento com umas letrinhas desse tamaninho aqui. Quem que lê aquilo, doutora? E ficam conversando com a gente. E ficam conversando com a gente para tirar a sua atenção. A gente não lê. Ô, doutora, não é justo isso. O certo seria a pessoa falar, me dá esse contrato aqui que eu vou levar para casa. Depois eu te devolvo. Amanhã eu volto. Eu quero pensar. E a pessoa às vezes está na empolgação da compra, né? E às vezes ansiosa. A primeira coisa que ele compra, né? Porque a pessoa, quando ela já está comprando muito, ela já fica, né? Eu vou ver se isso aqui realmente convém, se é bom. Às vezes é o primeiro bem. Então ela fala, estou conseguindo, cabe no meu bolso, vou fazer. Não, e tem a questão do conhecimento também, né? Eu sou leigo, se o cara me der um calhamaço para ler, eu começar a ler aquelas palavras difíceis que eles colocam no contrato, eu também não vou entender. E hoje estão mandando contrato online. Aí aparece um quadradinho lá, li e aceito, não é isso, doutor? Com certeza. Leu onde? Não. Não dá para ler. 981581278. Doutora, tenho uma filha cuja mãe levou embora sem me avisar, há 7 anos. Agora ela conseguiu contato e quer pensão, mas não me deixa conviver com a menina. Eu tenho que entrar com a guarda compartilhada para conseguir a guarda da minha filha. Ela tem 12 anos e me disseram que está com a avó. A mãe não estaria cuidando dela. Como faço para entrar com o pedido de guarda da filha? Meu nome é André. André, é o seguinte. Você está mostrando aqui pra gente que teve um lapso de tempo de 7 anos de não convívio com aquela pessoa, com aquela criança.
Diante disso, você até pode entrar com a guarda compartilhada, mas precisa muito fazer um estudo psicossocial, entender se a criança já está adaptada com a pessoa que cuida, se ela está sendo bem cuidada, bem tratada. Isso é o mais importante. Sempre você tem que analisar o interesse daquela criança, do seu filho. Agora, a convivência... Claro que 7 anos é muito difícil, você tem que buscar, entra com uma ação, uma regularização de visitas, até mesmo da guarda compartilhada. Mas não vai com esse desespero em ter a guarda compartilhada, porque às vezes a criança está bem, né? Mas você precisa conviver. Final de semana, o dia que você pode, o dia que você não está trabalhando, tem que conviver. A criança precisa estar junto com você, de alguma forma, né? 98158-1278. Pode mandar pergunta à vontade aqui para a doutora Fernanda Bueno. Vamos ouvir aqui, é o Raoni da Vila Virgínia. Vamos lá. Clínico, eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Prazer, meu nome é Raoni. Oi, Raoni. Eu queria fazer uma pergunta para ela, se quando a gente assina um contrato para pagar uma pessoa, se a gente pode quebrar esse contrato, se dá algum problema ou não. Porque eu assinei na emoção e ameaça, assim, fiquei com medo. E tem como eu voltar atrás desse contrato ou não? Olha, os contratos... Ameaça? Os contratos, de uma forma geral, vamos para a segunda parte depois dessa questão da ameaça. Os contratos têm... Se você contratou, é um ato de vontade das partes, né? Na normalidade, uma pessoa lúcida, capaz, vai lá e assina uma coisa que os dois pactuaram, beleza. É um contrato válido, tem que ser cumprido. Claro que existem cláusulas e situações impeditivas. Você ficou doente, perdeu o emprego, ele precisa ser reformulado, lógico, sempre. Agora, se houver coação para que você assine, se houver malícia no negócio, aquelas letrinhas que você não consegue enxergar, aquelas palavras, como o Nando disse, que você não sabe o que significa, é lógico que você deve buscar o amparo legal através de uma ação para que haja uma rescisão daquele contrato, né? Se houve coação, então, o contrato é nulo, né? Ele é totalmente nulo. Como é que eu assino uma coisa com um revólver na cabeça ou com uma ameaça que vai acontecer alguma coisa com a minha família? Agora, doutora, a gente não sabe, obviamente, o caso do Raoni, né? E estamos aqui buscando orientação para ajudá-lo. Mas ele não teria que comprovar essa ameaça? Como que fica a situação? Bom... Que já é um passo mais difícil, né? Mas é interessante. Se o contrato é muito fora da realidade, por exemplo, são cláusulas que dificultam demais o cumprimento, sabe? Aquelas coisas que você tá nítido que é abusivo, é mais fácil. Agora, ele vai ter, de repente, que fazer um boletim de ocorrência, falar que ele foi coagido, que ele estava sofrendo ameaça, que ele assinou através de uma coação. E é claro que isso aí vai ser juntado, o advogado vai juntar isso no processo para que ele seja nulo, né? Então, Raoni, tem sim como se livrar disso, né, doutora? Tem. Se você tiver testemunhas, né? Ou um WhatsApp ali que a pessoa falou, você vai assinar tal horário, eu quero isso, é claro. Agora, quando fica muito evidente, vai que dá certo. E a pessoa, né, no caso aqui, a gente fica imaginando uma situação, Nando, que ele deva ter assinado esse contrato em razão, obviamente, de uma dívida. E a pessoa que fica devendo, ela fica, de certa forma, minimizada no diálogo. Fica, de certa forma, minimizada, constrangida na relação. Então, ela acaba fazendo de tudo, né, doutora? Se sujeitando a muitas situações que beiram um absurdo, inclusive, como esse tipo de ameaça aqui que o rapaz recebeu. Né? Me parece que, para poder pagar a dívida, ele foi obrigado a assinar um documento. Às vezes pegou um empréstimo e aí a pessoa fica todo dia batendo na porta, vou lá na tua família, vou no teu emprego, e a pessoa começa a realmente ficar com muito medo, constrangida, assustada, né? Ô, doutora, pode mandar pergunta aqui, ó, a doutora sabe tudo, 98158-1278. Sobre essa situação de dívida, isso a gente vê acontecer nas redes sociais aí. Eu vi um dia uma publicação
de que uma moça, né, tem uma loja de roupas e tudo mais, e tinha um monte de cliente que não estava pagando. E ela foi pra internet e colocou o nome de todo mundo lá, ó. Você vai pra praia no feriado, mas não paga a saia ou o sapato. Isso pode, esse tipo de situação pode ou não, esse tipo de exposição, doutora? De forma alguma. Crime virtual, exposição. É crime isso? É crime. Expor o nome de quem está devendo é crime, doutor? É crime. Uma coisa é a relação civil de dívida, que ela deve ser cobrada, claro que deve ser cobrada. Você vendeu, você prestou um serviço, você tem que receber. É óbvio. Agora, você não pode colocar a pessoa, o devedor, em situação vexatória, né? Apesar de você ficar louco da vida ali, a pessoa realmente foi pra praia, você tá precisando do dinheiro, você tá trabalhando, mas você não pode ir pro Facebook, ostentando na rede social. Pode, porque cabe uma indenização. Aí passa a pessoa que tá querendo receber, que passa a dever, né, doutor? Passa a dever e ganha ação. Quer ver uma coisa interessante que aconteceu comigo num jogo do Guarani? Eu fui convocado como testemunha lá na CBF. Tive que ir pro Rio de Janeiro para ser testemunha e tal. E aí, o juiz colocou na súmula que o jogador tinha xingado ele, ofendido a mãe, ameaçado de morte e tal, não sei o que lá. E os dois estavam conversando sozinhos, os dois num canto. Aí, o juiz lá me perguntou se estava todo mundo rodeando, se alguém mais tinha escutado essas ameaças. Eu falei, não, estavam os dois isolados e tal. Aí o juiz falou assim, então não tem... Porque foi de um para o outro, diretamente. Então, não quando tem é de um testemunha. pro outro diretamente, não promover um constrangimento público, alguma coisa nesse sentido. E aí acabou inocentando o jogador. Claro que eu estou transportando isso para cá. A mulher vai lá, bota Não vazou o xingamento. Constrangimento público, ela vai tomar um processo ainda e vai gastar uma grana. E vai ganhar. Então, isso não pode, doutor. De forma E tem gente que perde a estribeira e põe lá a lista dos devedores do Facebook e tudo mais, não é mesmo? O Lincoln, a rede social hoje em dia é uma forma perigosa de você responder uma indenização. Porque assim, se separou, a pessoa foi traída. Publica nas redes sociais. Deve pensão, publica nas redes sociais. Teve um artista aí do Big Brother, né? Ele fez uma transmissão ao vivo da traição da noiva, com segurança. E transmitiu ao vivo. E aí, doutora? Nossa, isso aí... Além do constrangimento, né, que ele submeteu, e pra moça, como é que fica? Olha, no divórcio, na separação, na dissolução de uma união, hoje a gente não discute mais quem é culpado, não discute culpa. Isso é lá do direito de 1970, quando tinha desquite. Hoje, você foi traído, você traiu, enfim. Isso não cabe. A causa não vale mais. Não, hoje separou, aliás, numa ação de divórcio, de dissolução de união estável, a gente nem coloca na inicial que a pessoa foi traída ou que traiu. Você passa por cima. Você vem numa réplica, numa contestação, você vem falando, mas ele tá falando isso, mas ele fez aquilo. Mas você nunca joga de primeira. Sim. Bom, apesar de, em casos de traição, que a pessoa foi exposta ao ridículo, ofendida à honra. Por exemplo, acabou de separar, o cara já tá lá fritando com a outra pessoa. Cabe uma indenização. Porque tá machucando o outro. Tá brincando com a dor do outro. Muito recente. Aí, troquei essa daqui por essa daqui linda, maravilhosa. Trocou. Cabe indenização, gente. Não ostenta a situação de traição, não. Logo que se separa, ou mesmo que foi eu traído. É por consideração, né? Ou que foi traído, e aí eu quero, ela é não sei o quê, ou ele é não sei o quê. Gente, isso é sério. Isso a gente tem que ser mais reservado, porque cabe indenização e ganha. A dor que você provoca no outro, você paga uma indenização. Olha só. Tem até uma música lá, né? Troca de 40 por 2 de 20, a novinha e tudo mais. Ô, doutora, a Adriana tá perguntando aqui. Quais os direitos do casal quando o casamento é com comunhão parcial de bens? Como é que é isso, doutora? A comunhão parcial, ela explica... aliás, é o regime que a gente usa no dia a dia. Você vai casar hoje, ninguém fala nada, é comunhão parcial.
Porque hoje o homem e a mulher trabalham, ou se sustentam, ou dão conta de alguma forma. Então, aquilo, a partir do momento que eles resolveram estar juntos, um contribui, o outro contribui. Então, deve ser partilhado aquilo que foi construído, né? É parcial porque o que estava lá atrás, o que a pessoa trouxe consigo da solteirice ou de outra união, ela fica da pessoa. E partilha-se apenas o que os dois tiveram suor, esforços para conquistar. Que é o mais justo, né, Lincoln? Com certeza. Bom, 9 horas, como o tempo passa rápido, né, Medeiros? Doutora Fernanda respondendo a todos aqui. E aí tem uma coisa, né? Quando você vai casar, até aquele dia o que é teu, o que é dela. A partir daquele dia, o que vocês construírem juntos tem que ser partilhado dos dois. Porém, vamos comprar uma casa. Eu vou usar uma grana daquilo que eu já tinha. Sim. Problema seu, amigão. Colocou na sociedade, passa a ser dos dois. A menos que você demonstre, Nando, que aquilo, por exemplo, eu já tinha uma casa, eu comprei uma outra enquanto eu estou junto com o meu companheiro, meu marido, enfim. Eu posso, no momento de uma dissolução, de um divórcio, explicar para o juízo que da casa que custou 200 mil, 150 já veio de uma outra. E os 50 mil, claro que eu tenho que dividir com ele. Ô, doutora, rapidinho aqui, ó, mais uma pergunta, vai em cima disso. A gente está falando em união estável, casamento, tal, partilha de bens. Porque eu tenho alguns amigos que estão enrolando a namorada e já tem tempo e não casa e tudo mais. Em que tempo de relacionamento, com que tempo de relacionamento, doutora, que pode sugerir a união estável? Tem isso ou pode namorar 10, 15 anos, 5, 8? O que regula a união estável é o desejo, a vontade de constituir uma família. Por exemplo, você vive com alguém ou namora alguém, mas você não tem desejo nenhum de ter. Não é família para ter filho, não. Família para ter um relacionamento duradouro. Sim. Contínuo, duradouro, disposição, né? Que todo mundo sabe, é uma coisa que ali, ó, tá evidente. É foto junto nas redes, vai pro jantar dos amigos, ela tá junto, ele tá junto. Todo mundo sabe que você tá junto com a pessoa. Isso é uma união estável. Independentemente de filho, de conquistar bens. Independentemente do tempo. Independentemente do tempo. Agora, o que difere isso é justamente no namoro ou num relacionamento mais reservado. Claro que você não precisa ficar mostrando, né? Mas uma coisa assim, é um namoro. É só ali o encontro. Isso não caracteriza a união estável. Não. Tem que ter a exposição, notoriedade, vontade de estar junto, doutora, de construir tem um família. cara aqui na empresa que está namorando a mesma moça há 9 anos e agora tirou férias, mês retrasado, e ficou noivo. Então agora dela. Estima-se que mais 9 anos. Mais 9 para o casamento. Ô, doutora, isso é união estável. União mais do que estável, né? Ela tem que entrar com uma indenizatória. Aí, tá vendo? Ela tá perdendo tempo. Que é isso? Perdendo tempo enrolador. Doutora, ó, programa está top, escreve a Sônia Cristina. A Neuza Baldin, parabéns, Lincoln, por apresentar um programa de alto nível, informações isentas, convidados trazendo esclarecimentos tão úteis como a doutora Fernanda Bueno. Antônia dos Anjos também, a Sônia. Doutora, muito obrigado por sua participação e o povo pode deixar pergunta para a doutora Fernanda, 981581278. Pode mandar pergunta na lata que a doutora Fernanda Bueno responde. Obrigado, doutora. Obrigada, Lincoln. Um beijo para todos. Um ótimo final de semana. Até semana que vem, doutora. 9:05. Vamos pro resultado da enquete. Ó, e que deu na enquete? Eu mantenho, mesmo antes de aparecer a enquete, eu mantenho minha posição. As pessoas bonitas, tipo a doutora Fernanda, assim, pode aposentar a máscara, né? Que alegra, né? A gente quando vê pessoas bonitas na rua, no comércio, então a gente fica feliz. Agora, pessoas feias como eu, Luciano, você, o Thiago, mantenha a máscara, pelo amor de Deus. Tem que ter a máscara, pelo amor de Deus. Desprovidos de feição. É o termo jurídico. Cara, eu não aguento mais. Vamos ver o que deu na enquete. É hora de tirar a máscara ou não, hein?
Sim, me sinto seguro, 17%. Não, ainda é cedo, 83%. Que lavada, hein? Boa. Ó, o Instituto Data Lincoln ouviu quantos votantes lá, Orlando? Contabilizou 213. 213. Destes 176 votaram dizendo que ainda é cedo para tirar máscara e 17% que já quer ficar sem máscara a partir de